que vai ser candidato. Ele diz que não é agora, e a gente entende, é o momento da pandemia, a curva crescendo, casos crescendo, ele está sendo sensato. Eu acho que sou candidato, ponto. Não é o momento de me lançar hoje, talvez nem na próxima semana. Assim que a curva arrefecer, aí sim a gente trata de política. Vamos agora com Meio Norte Mundo. É hora de Socorro Sampaio trazer as atualizações do que acontece no planeta Olá Socorro. Correspondente Meio Norte na Europa, ela é sediada em Dublin, Irlanda. Boa tarde. Olá, Amadeu. Boa tarde para você, boa tarde, Brasil. Hoje, Irlanda sendo Irlanda, né? A chuva voltou depois de mais de 2 meses. E que Deus não me castigue, Amadeu. Até eu já estava pedindo chuva, sabia? Grama seca, o governo já falando em racionamento de água. Então, chegou na hora certa. Olha aí. Agora, quem diria? Nós estamos hoje, 9º dia de protestos. 9º dia de protestos, Amadeu. Isso, eu vou já falar como é que foi a noite de ontem, que foi a 8ª noite de protestos. Antes, uma informação de agora há pouco, o gabinete do Procurador-Geral do estado de Minnesota, que foi o estado em que o George Floyd, morreu asfixiado e que gerou essa onda de protestos, o gabinete do Procurador-Geral anunciou que vai acrescentar novas acusações. Vai acrescentar, ou seja, novas acusações ou acusações adicionais no caso George Floyd. E o Procurador-Geral deve anunciar a qualquer momento que acusações ou que novas acusações são essas. O que o advogado que foi contratado pela família de George Floyd espera é que os outros 3 policiais envolvidos na morte dele, envolvidos na morte do Floyd, sejam também acusados antes ou até a data do enterro do Floyd, do funeral dele, marcado para a próxima terça-feira, dia 9 de junho. Agora a gente vai ver como é que foi ontem a 8ª noite de protestos nos Estados Unidos. Foi uma noite com menos violência, menos confronto com a polícia, mas uma noite com mais desobediência civil. Os manifestantes desafiaram o toque de recolher em muitas cidades e voltaram às ruas. A gente vai ver imagens aí de milhares de pessoas em várias cidades dos Estados Unidos. Um dos maiores protestos aconteceram em Houston, no Texas, que é a terra natal do George Floyd. Cerca de 60 mil pessoas participaram desse protesto ontem em Houston, no Texas. 16 parentes do Floyd também participaram e entre esses parentes, um irmão e uma irmã. Em Nova York, houve protestos em várias áreas de Nova York, protesto no Brooklyn, protesto em Manhattan. Mais de 200 pessoas foram presas em Nova York. E houve um momento bem tenso ontem, quando a polícia encurralou os manifestantes em uma ponte em Manhattan. Os policiais bloquearam os 2 lados da ponte, e aí houve uma tensão. Mas logo depois, a polícia liberou a passagem em um lado da ponte. Na cidade de Los Angeles também houve protestos. A princípio, o prefeito da cidade, Eric Garcetti, e os policiais se ajoelharam em Los Angeles em protesto, em solidariedade aos manifestantes. Mas aí à noite, já com toque de recolher, os manifestantes resolveram se ajoelhar em frente à casa do prefeito. E aí desobedeceram, toque de recolher, e houve prisão. Muita gente foi presa em Los Angeles. Em Washington, D.C., também houve protestos. O movimento A Vida dos Negros Importa. A gente vê essas imagens aí. Tropas da Guarda Nacional e helicópteros reforçavam o policiamento perto da Casa Branca. A polícia disparou bomba de gás, mas a maioria foram protestos pacíficos. E o estado de Minnesota, que é o estado em que o Floyd morreu ou foi assassinado, esse estado tomou uma ação concreta. O governo anunciou ontem que está investigando o Departamento de Polícia do Estado para identificar se há racismo, se há práticas discriminatórias nos últimos 10 anos na polícia dos Estados Unidos. Quanto aos protestos dos últimos dias, Amadeu, você lembra que a gente falou aqui que o presidente Donald Trump foi levado para um abrigo especial na Casa Branca, abrigo para situações como de extrema urgência, como um ataque terrorista. Hoje, você sabe o que o presidente Trump falou? Ele foi ao abrigo, sim, passou alguns minutos e, segundo o presidente Trump, foi apenas para fazer uma inspeção no abrigo. Trump disse que nunca foi se esconder lá.
Essa foi a declaração do presidente Trump. E outra declaração é do secretário de Defesa, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Mark Esper. Ele disse agora que não apoia o governo enviar o exército para conter as manifestações, Amadeu. E outra imagem que a gente tem aí é da mulher, uma mulher que tem uma filha de 6 anos com o George Floyd. Ela deu uma entrevista ontem para o canal de TV CNN e ela disse que a filha de 6 anos pergunta sempre: mãe, como meu pai morreu? E ela disse que não sabe explicar para a menina de 6 anos como que o pai morreu. E ela disse que ele era um homem bom e que pede justiça. Agora a gente vai para os protestos hoje aqui na Europa, protestos pela morte do Floyd em todo o mundo. Hoje, pois não, Amadeu? Socorro. O Trump também já trouxe as fotos provando que a Terra é plana. O Trump já trouxe... Não sei. Trouxe... Ele conseguiu... Só se ele cortou lá, né, Ele Amadeu? fez imagens ao lado da mula sem cabeça, o Trump. Será que o Trump levou o Saci Pererê para conhecer esse abrigo? Que é abrigo nuclear, o abrigo que ele foi lá, né? É para proteger até de bomba atômica, que tem esse bunker lá na Casa Branca. Será? Isso, essa do abrigo foi demais. O Trump, foi demais, sinceramente, é o troféu óleo de peroba para ele, não tem outra coisa. Trump, troféu óleo de peroba. E em Londres hoje, muita gente nas ruas. Fazer inserção de bunker no auge das manifestações. Realmente sem comentários. Vamos para Londres, Amadeu. Hoje houve um grande protesto em Londres, no centro de Londres, no Hyde Park. O protesto começou às 1h da tarde, horário de Londres, 9h da manhã. Aí no Brasil, milhares de pessoas participaram desse protesto, Amadeu. Eles gritavam: sem justiça não há paz. E também gritavam: eu não consigo respirar, uma das últimas frases que o Floyd disse antes de ser asfixiado. A princípio, a organização do movimento pediu a distância de 2 metros entre os manifestantes, porque até agora no Reino Unido só é permitido uma reunião de no máximo 6 pessoas. Mas só que no começo os manifestantes até que tentaram manter esses 2 metros, mas depois foi difícil pela quantidade de pessoas, que até surpreendeu a organização. O ator do filme Guerra nas Estrelas, o John Boyega, ele participou, que é um negro, ele participou dessa manifestação, ele discursou, e aí depois disso foi impossível manter o distanciamento, muita gente abraçou o ator, muita gente beijou o ator, depois todos marcharam em direção ao Parlamento Britânico. Também houve um protesto paralelo na cidade de Oxford. Agora, às 6h da tarde, no Reino Unido, tem um outro protesto em que as pessoas foram convocadas a se ajoelhar na porta de casa e o próximo sábado já está marcado um novo protesto, um protesto bem grande, no centro de Londres. Aqui na Irlanda, Amadeu, aconteceram alguns protestos no final de semana e um grande protesto no centro de Dublin na última segunda-feira, que foi feriado aqui na Irlanda. Agora, o que aconteceu aqui é que a polícia está investigando. O que a polícia irlandesa investiga? Investiga a organização que quebrou o isolamento. Irlanda continua praticamente em lockdown quase que total. Eles quebraram isso aí, agora a polícia está investigando a próxima manifestação que deveria acontecer aqui na capital irlandesa já foi cancelada. E sobre todos esses protestos e violência, o Papa Francisco falou hoje. O Papa Francisco falou, o chefe da Igreja Católica falou do Vaticano, ele disse que racismo é pecado. E olha só o que o padre falou, o Papa. Não podemos tolerar nem fechar os olhos para qualquer tipo de racismo ou de exclusão. Devemos reconhecer que a violência das últimas noites é autodestrutiva. Não se ganha com a violência e muito se perde. Amadeu. Bem, vamos passar agora para o flagelo atual da humanidade, que é a Covid-19. Vamos atualizando os números e uma informação importante. A Suécia admite que errou. Admite o que errou? Vamos já falar depois dessas cartelas. Primeiro as cartelas com os números gerais, eu não tenho aqui comigo agora, mas estou dando para ver direitinho, a visão está melhorando. Olha, número de infectados
pela Covid-19, aliás, número de mortos pela Covid-19 em todo o mundo, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, 381.529 mortos, e infectados 6.425.284 infectados. Agora a gente vai para a segunda cartela com os países com maior número de mortes. Estados Unidos, 106.312 mortos, Reino Unido, 39.811, Itália, 33.601 mortos, Brasil com 31.199 mortos, França com 28 mil, números de ontem, assim como o Brasil, 943 óbitos, e a Espanha em sexto lugar com 27.127 mortos. Esse número continua desde a última segunda-feira. Há 2 dias, a Espanha não registra nenhuma morte por Covid-19. Agora, Amadeu, como você falou, a Suécia, que a gente sempre tem mostrado aqui, que não decretou isolamento total, é um isolamento parcial na Suécia. Hoje, o epidemiologista, que é o responsável pela estratégia do governo sueco no combate à Covid-19 no país, ele admitiu que errou. Pois é, disse isso em uma entrevista de rádio hoje cedo na Suécia. Ele reconheceu que há muitos mortos pela Covid-19 no país, e que errou na estratégia de combate. Ele disse que mais deveria ter sido feito e mais cedo, e que há um potencial para melhorar. Disse ainda que se ele pudesse voltar ao começo do combate da epidemia no país, sabendo o que ele sabe hoje, ele escolheria o meio termo entre o que a Suécia fez e o que o resto do mundo fez. Mas ele não explicou exatamente o que mudaria nessa estratégia. Mais tarde, ele deu uma entrevista e conversou com jornalistas, e nessa coletiva ele disse que a estratégia usada na estratégia para a Suécia é a certa. Ele disse que essa é a estratégia certa para a Suécia. E quem quer saber agora, quer comprovar se essa estratégia realmente é certa, é o governo da Suécia, que anunciou ontem uma investigação no gerenciamento da crise do coronavírus no país, investigação que deve começar nas próximas semanas. Só para falar de números, até hoje a Suécia registra 4.542 mortos e a vizinha Noruega, 237 mortos. Amadeu. Bonito, inspirador em meio à pandemia, Socorro. Desculpa, Amadeu, não ouvi, estão cortando a grama aqui, está horrível hoje. Um gesto bonito, inspirador, que aconteceu na Espanha durante a pandemia. Um gesto bonito. Olha que imagem bonita, que o mar cura muita coisa, né? Eu acredito que cura. Então, o hospital em Barcelona está desenvolvendo um projeto que leva pacientes que estão em tratamento com Covid-19 para ver o mar. Olha que bonito. Isso aí aconteceu hoje em Barcelona. É o hospital, deixa eu ver aqui o nome do hospital, o Hospital Del Mar, nada mais apropriado, né? Essa é parte de um projeto para humanizar as unidades de terapia intensiva. E esse paciente que foi levado hoje, ele está internado desde o dia 14 de abril. E olha, que coisa bonita, eles pretendem continuar com esse projeto aí. E ainda só lembrando, saindo da Espanha e indo para a Itália, Amadeu, a Itália abriu hoje as fronteiras. Os voos internos recomeçaram hoje na Itália, voos internacionais de 3 cidades, Roma, Nápoles e Milão, já começaram hoje. Só que muito país não quer abrir fronteira com a Itália. Esse é o problema. Muitos países desaconselham viagens dos cidadãos à Itália. Inclusive aqui a Irlanda, por exemplo, o Reino Unido também, a Áustria não vai abrir fronteira. Por isso, Amadeu, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, ele está pedindo aos países para que não tratem a Itália como um leproso. E disse que vai fazer umas viagens para os países vizinhos esse final de semana para convencer que a Itália é segura para o turista. Amadeu. Vamos fechar com o novo normal. Vamos fechar com o novo normal. Eu quero sua opinião também nisso aí. Ó. Você vai para um restaurante e o dono desse restaurante é na Turquia, em Istambul. Ele decidiu colocar manequins nas mesas vazias. As mesas precisam estar vazias para manter o distanciamento. É uma mesa vazia, uma ocupada, uma outra vazia. Só que o dono do restaurante achou que ficaria feio, aquela coisa feia, aquelas mesas vazias. Então, desculpa, ele resolveu colocar isso aí que a gente está vendo. Ele resolveu colocar manequins, Amadeu.
porque diz que fica melhor, dá um outro ritmo, um outro ambiente. O que você achou? Não só os brasileiros, os turcos também precisam ser estudados pela NASA. Obrigado, Socorro. Até amanhã. Até amanhã. Olha, a quarta-feira livre continua trazendo os melhores hortifrutis para você. O Mix Atacarejo segue entregando toda a qualidade